Fala galera, tudo bem? A vitória do Liverpool sobre o Chelsea foi um dos destaques dessa última rodada da Premier League e é sobre isso o vídeo de agora, até porque muita gente tinha comentado pedindo um vídeo especificamente sobre esse Chelsea-Liverpool, e é um jogo que, pra mim, na verdade, acaba trazendo dois estágios muito diferentes. E esse é um aspecto que já foi comentado até em outros vídeos aqui, quando eu falo, por exemplo, no vídeo de como esse Chelsea pode ser montado diante de tantas contratações. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser ver, se ainda não viu. Eu falo sobre como essas contratações dão um repertório, um material humano maior para o Lampard, mas talvez o que mais afaste o Chelsea da possibilidade de uma briga por título não seja nem o investimento, o elenco em si, e sim a questão de você conseguir transformar esse grupo num time, num conjunto, conseguir atingir um nível de maturidade mesmo. E esse amadurecimento vem com o tempo, vem com o trabalho também. Então seria muito difícil imaginar um Chelsea pronto, nem teve todo mundo à disposição ainda nessas primeiras duas partidas da Premier League. Então imaginar um Chelsea pronto para bater de frente com o Liverpool, que é o time no estágio mais avançado de trabalho, assim como o Manchester City, né? Os dois clubes que ganharam essas últimas 3 edições da Premier League e que largam essa temporada na frente. Então imaginar um Chelsea pronto para bater de frente com o Liverpool já acho que seria precipitado, seria surpreendente até imaginar isso acontecer. Então o cenário do jogo, acho até que tem alguns jogos diferentes dentro dos 90 minutos entre Chelsea e Liverpool, não foi um jogo com uma história apenas, não foi nada tão linear assim, até porque tem a expulsão do Christensen, que é um fator bem importante também no andamento da partida. Então tem um antes e um depois da diferença numérica. E acho até que antes da diferença numérica, ou seja, da expulsão, o Chelsea estava conseguindo competir, e estava conseguindo, ou estava tentando competir à sua forma, de uma maneira que a gente sabe como o Lampard vai ser flexível taticamente, vai tentar estruturas, desenhos diferentes, funções diferentes de jogo para jogo, com adversário especificamente, e essa partida tinha alguns desses componentes. Então vamos entrar na questão de campinho, vamos falar da parte tática também, mas antes convido você a se inscrever aqui no canal. Aliás, o canal passando aí dos 120 mil inscritos, agradeço mais uma vez a todo mundo que já se inscreveu. Para quem acompanha aí os vídeos mesmo sem se inscrever, fica mais uma vez o convite, é só clicar aqui embaixo, ativa aí o sininho também para ficar sabendo quando tiver vídeo novo. E claro, deixe o seu comentário aqui embaixo, além da curtida no vídeo. Quero saber o que vocês esperam, o que vocês acharam do jogo. Sei que muita gente vai falar sobre a estreia do Thiago na Premier League. Tem vídeo sobre o Thiago no Liverpool mais especificamente, eu vou deixar aqui em cima também. Então que eu falo como ele é um cara com um perfil diferente, o que pode dar uma nova dimensão, estrategicamente falando, ao meio-campo do Klopp no Liverpool. Ele tem muito a acrescentar e nesse jogo ele acaba tendo uma função até um pouco diferente da que eu imagino para a maior parte das vezes para o Liverpool daqui para frente, mas a gente vai chegar lá. Enfim, são alguns dos tópicos, vocês podem participar à vontade aí. Sei que o Timo Werner vai ser assunto, então Thiago, Timo Werner, Kepa certamente vai ser um assunto, porque de fato o Kepa tá sem confiança alguma e embora tenha feito boas defesas, também falhou feio na origem do segundo gol, e que acabou sendo o gol que matou a partida, porque o segundo tempo o jogo fica com aquela cara de vitória confortável do Liverpool, um jogador a mais, 2-0 rapidamente no placar. Era um Chelsea já basicamente sem reação. É verdade que ainda teve o pênalti, né? O pênalti perdido pelo Jorginho, defendido pelo Alisson. Mas ali já era um cenário de um jogo com uma cara de que teria que acontecer alguma coisa muito diferente para ter chance do jogo ficar aberto de novo. Então vamos falar sobre as estratégias, sobre as distribuições, sobre a parte tática, porque os dois times entram. O Liverpool, a sua forma, né, com seu 4-3-3, sem grandes novidades, Naby Keita como meio campista à direita, com Henderson como esse 1 à frente da defesa, pela esquerda o Wijnaldum. A grande diferença aí foi o Fabinho jogando como zagueiro pela direita, e ali estaria um dos duelos mais interessantes da partida, porque era o duelo entre Fabinho e Timo Werner, porque do outro lado, aí sim, já que a gente fala de flexibilidade, se de um lado tem um time já muito maduro, e eu tô falando de maturidade não é na questão da escalação ser bem definida ou de ter só um sistema de jogo, e sim do nível que esse time já atingiu. A gente viu isso na temporada passada, ou até mesmo na retrasada com o título da Champions, na passada com a regularidade na Premier League. Então, nesse caso, a maturidade não tem a ver com necessariamente ter uma escalação definida. O Chelsea pode atingir um nível maior e deve atingir esse nível com o passar do tempo, será cobrado por isso, tem jogadores para isso, mas tem também um elenco que permite que você rode a equipe. Então, para essa partida, o Chelsea teve o Timo Werner como ponta pela esquerda. Então era o Timo Werner na ponta esquerda, Mason Mount na ponta direita, com Havertz como esse 9 ou falso 9 e um meio-campo até mais encorpado, com o Jorginho à frente da defesa, o Kanté à direita, o Kovacic à esquerda. Então era um Chelsea com uma formação específica também para esse jogo. Talvez pensando em preencher uma batalha de meio campo que é muito complicada contra a intensidade do Liverpool e também pensando na velocidade que o Timo Werner poderia gerar
a partir da ponta esquerda, ou seja, tentando atacar provavelmente as costas do Alexander-Arnold, que é um jogador que tem uma influência muito grande na organização ofensiva do Liverpool. Então, colocar o Timo Werner nas costas do Alexander-Arnold poderia ser uma alternativa para incomodar as costas de um jogador que participa muito e que decide jogos, e também para tentar incomodar o setor do Fabinho, que jogaria improvisado na zaga, que seria esse zagueiro pela direita. Então, ter o Timo Werner partindo naquele setor obrigaria o Fabinho a sair do centro da zaga e tentar fazer coberturas por aquele lado, ir para esses duelos. E no fim das contas, dá pra dizer que sim, o Timo Werner foi a principal ameaça ofensiva do Chelsea dentro do jogo, certamente. Mas o Fabinho também foi muito bem na maior parte dos duelos defensivos. Então o Fabinho fez uma bela partida como zagueiro. É verdade que se a gente for falar de chances, o Chelsea teve uma chance pelo menos bem clara com o próprio Timo Werner no primeiro tempo, e é justamente um raro momento em que o Fabinho é batido. São dois momentos ali no primeiro tempo em que ele é batido e o Chelsea cria situações a partir disso. Mesmo assim, em outros cenários, mesmo de 1 contra 1 com o Timo Werner, o Fabinho fez uma boa partida, recuperando muitas vezes a bola, fazendo essa cobertura do lado, que era o lado do Alexander-Arnold também. Então, eu acho que estrategicamente fazia sentido essa ideia do Lampard. Ao mesmo tempo, o Fabinho individualmente fez uma boa partida para limitar um pouco o efeito que poderia ter tido para o lado do Chelsea. Não é que tenha anulado o Timo Werner, porque ele continuou tentando e sendo a principal ameaça. Teve até aquela chance do gol perdido, mas a jogada já estava anulada por impedimento do Havertz, bem marcado inclusive, mas o Timo Werner perde um gol incrível, mas ali o jogo já estava parado, e ali foi um raro momento em que o Chelsea conseguiu infiltrar, ter profundidade pelos dois lados, não apenas com o Timo Werner. Mas qual que era o grande desenho do jogo, taticamente falando? Nem era exatamente esse desenho do Timo Werner tentando atacar. Essa sim era uma resposta, ou era a principal resposta que o Chelsea tinha a oferecer. Mas a grande graça, entre aspas, do jogo, né? O grande cenário ali estava num Chelsea tentando elaborar a saída de bola por baixo contra um Liverpool que pressiona como poucos. É um dos melhores times em capacidade para sufocar, pressionar no campo de ataque. Então essa marcação se dava com o Liverpool lá em cima, desde o tiro de meta com o Kepa. Então tem alguns momentos do jogo em que isso fica muito claro, em tiro de meta, com a marcação, por exemplo, toda encaixada. Então você tem o time do Liverpool já com os dois atacantes, Mané de um lado, Salah do outro, impedindo ou incomodando ou prontos para atacar os dois zagueiros do Chelsea nesse início de saída de bola, Christensen de um lado, Zuma do outro. O Firmino fazendo esse trabalho de marcação ao Jorginho, que é esse termômetro como o primeiro volante da saída de bola do Chelsea. Aí os outros dois meio-campistas do Chelsea são observados pelos meio-campistas do Liverpool, Naby Keita em especial, tentando subir para pressionar o Kovacic, que naturalmente seria uma opção de passe para receber e conduzir a bola. O Marcos Alonso, que é um lateral que tem esse perfil mais ofensivo de condução de bola. O Alexander-Arnold se posicionava mais à frente, então o Alexander-Arnold não se preocupava tanto assim em fechar o lado do Timo Werner, então o Timo Werner ficava mais pro duelo com o Fabinho, enquanto o Alexander-Arnold estava de olho, era no duelo mais à frente, era impedir que o Marcos Alonso recebesse a bola podendo avançar. Então se alguém tinha algum espaço na saída de bola do Chelsea, seria o Reece James do outro lado, mas mesmo assim, se a bola chega até ele, a marcação do Liverpool se direciona para lá para sufocar. Então foi um jogo muito marcado por isso. O Chelsea tentando insistir com a saída de bola, enquanto o Liverpool tentava pressionar e encaixar essa marcação da saída de bola. Essa para mim foi esse é o grande resumo, é o grande ponto estratégico, tático do embate de ideias dentro da partida. E por que o jogo muda totalmente depois da expulsão, né? Primeiro, a expulsão para mim correta, era uma chance clara, não teve nenhuma disputa de bola, o Christensen para o Mané num belo lançamento do Henderson, inclusive, com o campo aberto. Então, ali é lance para cartão vermelho. Volta do segundo tempo, e aí o Chelsea volta sem o Havertz para recompor a defesa com o Tomori. E o Liverpool volta com o Thiago, e aí entra outro ponto importante, a estreia do Thiago. O Thiago jogando na vaga do Henderson, ou seja, o Thiago jogando à frente da defesa. E fazia muito sentido, o próprio Klopp fala depois, né, que num cenário como aquele, o Thiago é o jogador ideal para tomar conta do meio-campo. E é mesmo, porque se ele já é um jogador com enorme capacidade de distribuição, tendo vantagem numérica, o Liverpool já pressionava e já sufocava a saída de bola. Agora tinha um jogador a mais, ou seja, a saída de bola do Chelsea tinha ainda menos chance de encaixar. O Lampard tenta mudar a forma do time jogar, no primeiro momento deixando Mason Mount e Timo Werner como esses jogadores mais avançados, né, mantendo a estrutura dos três meio-campistas. Aos poucos o Mason Mount vai voltando para tentar fechar um pouco a marcação também, então continuava tendo o Timo Werner como a principal tentativa de válvula de escape, mas com uma peça a menos, e nesse caso sem o Havertz, que seria essa peça central ali, fazendo esse papel de flutuar, de se deslocar
em alguns momentos no primeiro tempo, até tentando receber ligações mais diretas, mais difícil o duelo, né? Contra o Van Dijk pelo alto, por exemplo, ficava complicado pro Kai Havertz. Mas acabava sendo necessário pro Chelsea tentar, em alguns momentos, esticar a bola. Porque lá atrás, a marcação do Liverpool estava pressionando, estava sufocando a saída de bola. Então, o jogo acaba virando um jogo muito confortável, porque o Liverpool faz o gol rapidamente, na boa triangulação pelo lado direito que gera o gol do Mané, e depois tem também o erro do Kepa, que, como eu falei antes, mata a partida completamente, né? O erro da saída de bola, que permite o segundo gol do Liverpool, e o Chelsea, que já estava com a menos, já estava com dificuldade, e no primeiro tempo tinha competido bem, no segundo tempo ainda não estava tentando se achar, fica 2-0 atrás. E aí o Liverpool, que não tira o pé dessa marcação em cima, passa a ocupar o campo de ataque com enorme tranquilidade. E aí esse papel do Thiago, até por isso muito destacado em termos de estatísticas, muito se falou sobre o recorde de passes para quem jogou 45 minutos apenas, numa estreia, né, numa primeira partida dele na Premier League. São números importantes, mas, e assim, claro, foi uma boa estreia dele, ele entrou com naturalidade, distribuindo o jogo com a classe que ele tem, mas nem acho que tenha sido o ponto principal. Ele foi um cara fundamental para dar a tranquilidade para controlar o jogo, porque o Liverpool, nessa altura do jogo, tinha a bola no campo de ataque, perdia a bola, pressionava, o Chelsea já não encaixava nenhuma saída, nem em velocidade, nem tentando elaborar o jogo de forma mais curta. Enquanto isso, o Liverpool recuperava a bola, o Thiago tinha alguma liberdade, porque o Chelsea precisava tentar se proteger de outras formas, e aí era o Thiago distribuindo, tocando na bola o tempo inteiro. Então sim, essa proatividade, que é uma característica do Thiago no centro do campo, de tentar se apresentar para o jogo, de fazer a bola rodar, de fazer a bola girar, apareceu com muita naturalidade. Uma boa estreia do Thiago, que é um jogador que tem muito a oferecer, dessa vez jogou até numa faixa mais recuada, quer dizer, faixa mais recuada é modo de dizer, ele joga como esse primeiro à frente da defesa, mas era um primeiro à frente da defesa que estava lá no campo de ataque, só direcionando a posse de bola de um lado para o outro, enquanto o Chelsea tentava correr para compensar os buracos de um time em inferioridade numérica. Então foi uma vitória bem confortável do Liverpool, mas acho que num jogo que tem momentos diferentes. O momento do primeiro tempo foi de equilíbrio. O próprio Klopp chegou a falar que no primeiro tempo o Chelsea chegou a dominar uma parte. E acho sim que o Chelsea deu trabalho dentro da primeira parte. Mas aí a gente volta para o ponto de partida. São estágios diferentes de trabalho, são times hoje de níveis diferentes. É claro que o Chelsea tem um potencial enorme de começar a subir, mas tem aí uma montanha para subir em relação a chegar no nível de maturidade que o Liverpool já tem. O Liverpool hoje é um time estabelecido com regularidade num nível maior de competitividade. E dentro da partida, diante das circunstâncias, isso acabou ficando bastante evidente à medida em que o tempo passou e principalmente depois que o Liverpool ficou com um jogador a mais. Enfim, foi essa a história do jogo, basicamente, pelo menos a forma como eu vi a história do jogo, muito a partir da expulsão, mas a partir do Liverpool pressionando, um Chelsea que tentava sair curto, duelo Fabinho e Timo Werner foi um dos mais interessantes, o impacto do Thiago no segundo tempo também. Quero saber de vocês, fiquem à vontade aqui embaixo nos comentários, deixem outros tópicos aí dessa partida, dessa vitória do Liverpool e até de expectativas para a sequência, né? Tanto do Chelsea em relação à montagem desse time, que ainda vai ter várias peças entrando, ainda não teve nem perto do que pode ser o time mais forte dentro de campo, e em relação ao Liverpool também, para a sequência de campeonato, esse impacto, essa primeira impressão do Thiago. Participem aí, se inscrevam, um abraço e até a próxima.